e a gente começa com a nossa aulinha. Ainda dentro da aula, vou dar uma aula de 50 a 40, de 45 a 50 minutos líquida, e depois o restante, ou seja, até que seria o final da nossa aula, eu fico olhando para ali, porque eu estou aparecendo ali, e ficar olhando para nada é perdido, eu fico sem noção do enquadramento aqui. Aprender esse negócio. Então, 50 minutos, aí por volta, contando de agora. Depois a gente fica com o restante da aula para perguntas. Para não ficar toda hora, parou ali, parou aqui, parou ali, parou aqui. Aí, 50 minutos aí, depois no finalzinho, a gente fica aí até as 10 com perguntas. Beleza? Partes do processo. Então, gente, em primeiro lugar, cabe a gente diferenciar as partes do processo das partes da lide, ou seja, as partes que estão no processo das partes que fizeram parte do conflito. Nem sempre, tá? Nem sempre a gente vai ter uma similitude entre essas partes. Às vezes a gente pode ter uma diferença entre quem participou do conflito e quem está ali dentro do processo, tá? Existe uma diferença aí entre esses dois. Por exemplo, eu posso ter uma ação em que uma empregada está alegando que sofreu assédio do seu gerente. Então, a empregada sofreu um assédio, independente do assédio moral que foi, do gerente, na empresa onde ela trabalhava. Quem faz parte do conflito? Ou seja, quem são as partes do conflito nesse caso? A gente vai ter o gerente e a gente vai ter a empregada. Mas, quando essa empregada for postular juridicamente, ou seja, ajuizar uma ação para pedir a reparação moral por conta desse assédio sofrido, ela vai ter que ajuizar quem? O empregador. Ela vai ter que ajuizar a empresa. Então, a gente não teria uma igualdade entre as partes do conflito e as partes do processo. E por que, Tiago, ela tem que ajuizar a empresa? Porque a empresa tem responsabilidade objetiva pelos atos dos seus empregados. Então, a empresa tem responsabilidade objetiva pelos atos dos seus empregados. Daí, né, porque ela vai ajuizar a demanda contra a empresa. Então, a gente teria aí partes do conflito, gerente e empregada, partes do processo, a empregada e a empresa, certo? Então, nem sempre a gente vai ter, a gente tem que aprender a diferenciar quem ali, de fato, faz parte do conflito e quem não, no caso, é parte do processo. No processo de trabalho, a gente tem como principais partes o reclamante e o reclamado, certo? No processo de trabalho, a gente vai ter como principais partes o reclamante, que vocês conhecem como autor, e o reclamado, que vocês conhecem como réu, nos outros ramos aí do Poder Judiciário, o requerido e requerente, por aí vai. E por que essa denominação de reclamante e reclamado? Porque é o seguinte, a Justiça do Trabalho, antes ela pertencia, né? A Justiça do Trabalho, ela pertencia ao Poder Executivo. Então, era de índole administrativo. Daí que, quando qualquer das partes quisesse pleitear os seus direitos ou reclamar, né, os seus direitos, de fato, a ação, ela não era ação, era uma reclamação administrativa. E o nome pegou. E a gente passou do executivo para o judiciário trabalhista e a reclamação deixou de ser administrativa e passou a ser trabalhista. Então, toda e qualquer ação na Justiça do Trabalho, é claro, a gente tem essas ações especiais e tal, mas uma ação de cobrança, do que for, ela vai ter o nome de reclamação trabalhista. E o autor vai se chamar reclamante e a parte reclamada, no caso, a parte ré, contra quem está demandando a Justiça do Trabalho. Então, essas são as principais partes do processo, reclamante e reclamado. O processo, ele, por ser um conjunto de atos processuais, ele envolve um procedimento que, para a prestação jurisdicional, envolve uma marcha para frente, ou seja, o processo tem que caminhar, né, sempre adiante, nunca retornar. Para tanto, as partes têm direitos e deveres, né? Para tanto, as partes têm direitos e deveres. Então, o artigo 77 e o artigo 79, eles trazem os direitos e deveres que as partes têm lá do Código de Processo Civil.
né? Eles trazem direitos e deveres que as partes têm lá no Código de Processo Civil. Entretanto, a CLT, depois da reforma, ela passou a CLT, depois da reforma, ela passou a trazer de forma explícita a cobrança de que as partes cumpram os seus deveres para com o processo. Então, se as partes não cumprem seus deveres para com o processo, elas vão poder ser responsabilizadas. Então, as partes que não cumprem seus deveres no processo, elas vão ser responsabilizadas. Tá? Então, qual a responsabilidade para a parte que não cumpre seu dever para com o processo? O primeiro deles, o grande e maior dever que as partes têm para com o processo é o de cooperação. As partes devem cooperar para que o processo chegue ao seu final, né, no menor tempo possível. Afinal de contas, aí já diria dizer que a justiça do trabalho, ou seja, a justiça célere. Então, que chegue até o seu final, com uma prestação jurisdicional, no menor tempo possível. Então, esse seria aí o primeiro e mais importante dever para as partes. Então, o artigo 77, ele diz o seguinte, que são deveres para as partes: expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão, apresentar defesa consciente de que não tem fundamento. Então, tem vários, são N, trazendo, artigo 77, os deveres das partes. Se as partes não cumprirem os seus deveres processuais e, por conta disso, ocasionarem um prejuízo, elas vão responder. Então, se as partes não cumprirem seus deveres processuais e, por conta disso, ocasionarem prejuízo, elas vão responder. E respondem como, Tiago? Elas podem responder de duas formas. Elas podem responder por litigância de má-fé, ou elas podem responder por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, elas vão poder responder por essas duas formas, por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça. Essas são as formas aí que as partes podem responder o processo. É difícil dar aula para as letras, viu? Difícil, velho. Ah, meu Deus. Então, qual a diferença, então, para essa litigância de má-fé e para esse ato atentatório? A diferença está no principal prejudicado. Quando o prejudicado for a parte contrária, ou seja, o principal prejudicado pelo descumprimento do seu dever processual for a parte contrária, a gente vai dizer que a parte agiu com litigância de má-fé. Quando o principal prejudicado com o descumprimento de um dever processual for o Poder Judiciário, ou seja, for a autoridade do Poder Judiciário, aí a gente diz que a parte cometeu ato atentatório à dignidade da justiça. Então, são esses dois casos, os dois exemplos, ou seja, duas modalidades, né, de responsabilidade das partes que não cumprem os seus deveres processuais. Se ela prejudica a parte contrária, ela vai responder por litigância de má-fé. Se ela prejudica a autoridade do Poder Judiciário, a atuação do Poder Judiciário, na prestação jurisdicional, é claro, ela comete ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o artigo 77, 78 e 79, eles trazem aí para vocês, eles vão trazer, né, os atos atentatórios e a litigância de má-fé. Mas a CLT, depois da reforma, no artigo 793B, artigo 793B, 793C e 793D da CLT, ela disciplinou a litigância de má-fé. Tá? A CLT acabou disciplinando a litigância de má-fé. E aí vale a pena agora a gente parar um pouquinho e eu tentar explicar para vocês, caso a caso, quando a parte vai agir com litigância de má-fé no processo. E trazer exemplos. Tá? E trazer exemplos para a gente, né, se desagarrar aí do que diz a letra fria da lei. Artigo 793B. Ele vai dizer, considera-se litigante de má-fé aquele que, aí no inciso 1, ele já começa assim, aquele que deduz uma pretensão ou defesa, pretensão é a ação, defesa é a contestação, a gente já viu isso, né? Petição inicial e contestação. Então, vai ser litigante de má-fé aquele que deduz uma pretensão ou aquele que deduz uma defesa contra um texto expresso da lei em vigor ou contra um fato em controvérsia. Ou seja, aquele que traz ao exame do Poder Judiciário algo desnecessário. Porque, veja, se a lei já disciplina aquilo ali,
Por que você trazer algo contrário ao que disciplina a lei para apreciação do Poder Judiciário? Tá? Você vai desperdiçar o tempo do Poder Judiciário e prejudicar a parte contrária. Ou no outro sentido, se o fato ele é incontroverso, ou seja, se sobre esse fato já não reside nenhuma controvérsia, não há lide, para que você trazer aí uma pretensão ou se defender quanto a isso? Para que fazer isso? Certo? Então, vai ser condenado em litigância de má-fé. Professor, então, pode os dois serem condenados em litigância de má-fé se estiverem em conluio? Podem. Se estiverem em conluio, podem sim. Basta que se enquadrem em uma dessas situações aqui. Basta que se enquadrem em uma dessas situações. Então, vamos imaginar o seguinte. Deduzir fato incontroverso. Ou seja, se você não tem a controvérsia, tá? Você não tem controvérsia, então não tem lide. Se não tem lide, para que vai acionar o Poder Judiciário, que é responsável pela solução da lide? Você está acionando o Poder Judiciário indevidamente. Então, se você não tem lide, não tem por que você acionar o Poder Judiciário. Dessa forma, a gente pode dizer que, de repente, duas partes, seja empregado e empregador, resolvem em conluio para fraudar um terceiro, e inventar um processo. Empregado e empregador, para fraudar um terceiro, resolve inventar um processo. Tiago, eu não estou conseguindo compreender. Por que eles iriam inventar um processo? O crédito da Justiça do Trabalho, ele tem preferência perante outros créditos. Então, isso significa que, se a parte obtém um crédito na Justiça do Trabalho, esse crédito ele vai ser preferencial em relação aos outros demais créditos. Então, imagine o seguinte. O cara, o empregador, pessoa física, está em vias de se separar de sua esposa. Vai se separar aí, tem a separação de bens, aquela coisa toda, tal, carro, veículo, loja, empresa, o que for. Está em vias. O que é que ele faz? Em conluio com o empregado, monta uma ação trabalhista. Fato em controvérsia. Em conluio com o empregado, monta uma ação trabalhista. E aí, esse empregado vai obter um crédito privilegiado. E o empregador vai ter que o quê? Passar para esse empregado uma relativa quantidade de bens até que haja satisfação do crédito. Até que ocorra a satisfação integral do crédito. Então, isso tudo por conluio entre eles. E eles estão fazendo isso o quê? Para prejudicar a meação da cônjuge. Para prejudicar a parte a que teria direito a cônjuge. E aí, depois que toda a situação está resolvida, o empregado passa de volta para ele os bens. Não inventei não, gente. Não inventei mesmo. Brasileiro é que inventa. Não inventei não. Já vimos desses casos lá. Inclusive, coisa grande. A gente já viu. Mas é litigado de má-fé, entendeu? É litigado de má-fé, inclusive prejudicando um terceiro, que ali, no caso, estaria sem saber nada, né? Então, seria aí você deduzir uma controvérsia onde ela não existe. Porque eles não teriam lide nenhuma. Tá? Inciso 2. Também litiga de má-fé quem altera a verdade dos fatos. Quem altera a verdade dos fatos e prejudica a parte contrária, vai litigar de má-fé. E como é que eu poderia, Tiago, alterar a verdade dos fatos? Eu, empregado, entro com ação trabalhista, dizendo que nunca recebi as verbas do fim do contrato de trabalho. Saí do contrato de trabalho e nunca recebi as minhas verbas, chamadas verbas rescisórias. Então, eu vou e ajuizo uma reclamação trabalhista contra o empregador, certo? Não recebi as verbas rescisórias, ajuizei uma reclamação trabalhista. Beleza. O empregador, em contestação, resolve trazer uma tese de defesa contra o mérito extintiva, ou seja, uma defesa indireta do mérito extintiva. E recapitulando a aula lá de contestação, para quem eu acho que ainda não viu, a defesa extintiva é aquela que alega pagamento, ou seja, olha, ele está dizendo que eu não paguei, mas eu paguei. Então, se eu alego o pagamento, eu vou ter que provar. E aí, agora, nessa hora, que o empregador tenta litigar de má-fé. Quando? Quando ele apresenta a documentação e os recibos todos com assinatura falsa. Ele está querendo fazer o quê? Alterar a verdade dos fatos.
ele está querendo ali alterar a verdade dos fatos, é litigância de má-fé também. Tá? Então, aquele empregador que tenta alterar a verdade dos fatos está litigando de má-fé. Então, ele vem até o processo e traz uma assinatura que não é do empregado. Se o empregado conseguir provar, né, e uma prova pode ser feita até por um exame pericial, de uma perícia grafotécnica aí, então o empregado conseguindo provar que o empregador tentou alterar a verdade dos fatos, o juiz vai condenar ele também, né, além da condenação do pagamento das verbas decisórias, já que a sua tese foi somente aquela e ele perdeu, porque demonstrou-se que os documentos eram documentos falsos. Então, além do pagamento, o juiz vai condenar em uma multa por litigância de má-fé. Tá? Então, essa é uma segunda modalidade, daí tentar alterar a verdade dos fatos. Outra modalidade é quando a parte tenta conseguir, com o processo, um objetivo que a lei proíbe. Ou seja, a parte tenta conseguir um objetivo ilegal com o processo. Tá? A parte tenta aí ludibriar a parte contrária para conseguir um objetivo que a lei veda, certo? Com o processo, então ela vai aí também litigar de má-fé. Um exemplo aqui no processo do trabalho seria a parte que alega que foi demitida de uma forma, né, e a outra parte até concorda, ou seja, um coloio, para obter o seguro-desemprego. Né? Ela está querendo sacar o seguro-desemprego, está querendo receber a parcela do seguro-desemprego e diz que foi demitida, e a outra parte concorda e tal, aquela coisa, mas elas estão tentando ali obter um objetivo ilegal com a demanda, certo? Então, estão litigando de má-fé também. Outro exemplo, outro inciso aqui, é quando a parte... eu estou olhando um pouco para cá, um pouco para lá, estou fora de contexto mesmo. Quando a parte opor uma resistência injustificada para o andamento processual. Tá? A parte resistir de forma injustificada para o andamento do processo. Como eu falei, o processo é uma marcha para frente. Então, a parte tenta, de forma injustificada, resistir para que esse processo tenha o seu bom andamento. Tá? Então, ela também vai litigar, nesse caso, de má-fé. Como é que pode ocorrer isso? Quando a parte ocultar os bens. Né? Quando a parte ocultar os bens de forma injustificada para evitar uma execução, ou para, no caso, né, evitar que eles sejam penhorados e seja satisfeita a obrigação ali reconhecida na fase de conhecimento. Então, a parte que tenta ocultar os seus bens está opondo, né, uma resistência injustificada ao andamento processual. Estaria litigando de má-fé. Outro exemplo, outro inciso, é quando a gente tiver aí, quando a parte tentar provocar um incidente manifestamente infundado, ou seja, quando a parte levantar um incidente processual que sabe que não tem fundamento, seja legal, jurídico, processual. Ela levanta um incidente. Gente, o que é um incidente? Um incidente no processo é quando a parte alega, né, que aquele processo não deve perseguir enquanto o incidente não for resolvido. Exemplo, quando ela alega a suspeição de uma testemunha, né, que a gente vai conhecer mais adiante, que é a chamada contradita da testemunha. Então, a contradita da testemunha é um incidente processual. Então, ela levanta a suspeição da testemunha, mesmo sabendo que não tem como provar. Ou seja, ela só quer tumultuar o processo. Estaria ela também sujeita à responsabilidade por litigância de má-fé. Tá? Então, levanta um incidente processual sem ter fundamentação, sem ter prova. Só para tumultuar o processo. E a gente também vai ter o inciso 7 aqui do artigo 793B, quando a parte interpõe um recurso meramente protelatório. Tá? Quando ela vai interpor um recurso meramente protelatório, ou seja, ela só quer protelar o processo, quando ela quer demorar, quer fazer com que o processo não ande, aí a gente vai ter também uma litigância de má-fé. Na verdade, quando a gente tem lá a lei do desembarque de declaração, no Código de Processo Civil, quando fala do desembarque de declaração, ele já traz essa previsão, né, de que os embarques forem meramente protelatórios, vai ter uma multa de litigância de má-fé, e se insistir, vai ter outra multa, impedimento de não recorrer enquanto não pagar a multa. Ele não vai ficar impedido de recorrer até que pague, né, ou que satisfaça a obrigação ali reconhecida. No caso, a obrigação de reparação por conta da litigância de má-fé. O artigo 793C, ele vem quantificar essa multa.
tá? O 793C da CLT, ele quantifica de quanto é essa multa por litigância de má-fé. Ou seja, quanto que eu vou pagar se eu litigar de má-fé no processo? A multa ela vai variar de 1 a 10%. A multa vai ficar variando de 1 a 10%. Então, eu vou pagar de 1 a 10% de multa por litigar de má-fé. Certo? Esse é o valor da multa. E eu pago a quem, professor? Eu pago a parte contrária. Né? Lembre-se, litigância de má-fé prejudica a parte contrária. Então, eu vou pagar uma multa de 1 a 10% a parte contrária, por ter litigado de má-fé. Então, litiguei de má-fé, vou pagar uma multa de 1 a 10% a parte contrária. Beleza. Entretanto, se a parte contrária comprovar que teve prejuízos maiores por conta da minha litigância com má-fé, além da multa, eu ainda vou reparar ela, né, com esses prejuízos. Vou ter que reparar, é claro que ela vai ter que provar que teve prejuízo e tal, e aí eu vou reparar ela por esses prejuízos que ela teve. Certo? E com a ata tentatória da dignidade da justiça, como é essa multa? Bom, vamos lá. A multa também vai variar aí, né, de 1 a 10%, segundo o CPC. Só que Não, o mas em cima de mim. do ata tentatória da dignidade da justiça é a União. Então, quem vai receber a destinação dessa multa por ata da dignidade da justiça vai ser a União. Não é a parte contrária. Claro que a parte contrária ainda pode até comprovar que teve um prejuízo ou não pelo ato atentatório, mas quem vai pagar o ato atentatório da dignidade da justiça, né? Quem vai receber, em primeiro lugar, é a União Federal, o Poder Judiciário Federal e da União. Então, esse valor essa multa vai ser revertida para a União. Se for estadual, a multa vai ser revertida para o Estado, já que a justiça é estadual. Beleza? Então, essas são as diferenças aí entre ato atentatório e litigância de má-fé. Prosseguindo. O artigo 793D, o 793D, ele ainda traz uma previsão sobre a litigância de má-fé para a testemunha, ou seja, além do crime de falso testemunho, se a testemunha omitir fatos essenciais, que ela saiba, que ela tenha que falar para o juiz, se ela não trouxer, né, o exame, ela vai pagar o valor da multa também, que foi fixada lá naquele limite, para a parte, ou seja, de 1 a 10% do valor da causa. Então, a testemunha também pode litigar de má-fé, né? Pode ir preso, ou seja, pode ser processado por falso testemunho e ainda pagar uma indenização à parte contrária. Tá? Então, essa foi uma novidade também advinda com a reforma trabalhista. Vistos, litigância de má-fé, atentar à dignidade da justiça, deveres das partes no processo. A gente vai ter aí agora um ponto que trata sobre a capacidade processual. Um ponto que vai tratar sobre a capacidade do processo, certo? A capacidade para estar no processo, a capacidade para ser parte, certo? E a capacidade para praticar atos do processo. Então, em primeiro lugar, a gente tem capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte é aquela capacidade que é nos dada com o nascimento. Então, todos nós temos capacidade para ser parte, certo? Então, essa capacidade é a capacidade que é nos dada com o nascimento. Ela é diferente da capacidade processual, que é aquela capacidade que a parte tem para estar no processo sem assistência e representação. Ou seja, os maiores de 18 anos, eles têm capacidade processual, vez que podem constar no processo sem assistência e representação. Já os menores de 18 e maiores de 16, eles têm capacidade de ser parte, mas não processual. Por quê? Porque eles vão precisar, maiores de 16 e menores de 18, eles vão precisar da assistência, né? Já que são relativamente incapazes. Então, eles vão precisar da assistência. Ah, professor, mas eu soube que a partir dos 16, a parte já pode trabalhar, o empregado já pode ter carteira de trabalho assinada, trabalhar e tal. Pode, realmente ele pode, mas ainda assim ele é relativamente capaz do processo. Então, mesmo que ele seja um empregado menor de 18 anos, que já deu recibo de salário, trabalhou aí um ano para o empregador, ainda assim ele vai precisar da assistência, né, dos seus responsáveis legais para ajuizar uma reclamação trabalhista contra o empregador. E se ele estiver trabalhando, ou seja, se trabalhando não, mas for menor do que 16, aí ele vai precisar da representação, porque ele é absolutamente incapaz. Tá? Então, se ele tiver menos de 16, aí ele vai precisar da representação, vez que ele é
absolutamente incapaz. Então, representação até 16. De 16 ao 18, assistência para quê? Para ter capacidade processual. Por quê? Porque todos têm capacidade de ser parte. Agora, a capacidade processual só com a maioridade, ou seja, a partir dos 18, certo? A gente também tem a capacidade postulatória. A gente vai ter também a capacidade postulatória. E o que é essa capacidade postulatória? Bom, gente, a capacidade postulatória é a capacidade para praticar atos processuais. É a capacidade que todos vocês vão buscar, né? Espero, a grande maioria, né? Para mim seriam todos. Se fosse na área trabalhista, melhor ainda. Então, é ser advogado, gente, tá? Então, os advogados, eles possuem capacidade postulatória, ou seja, capacidade para praticar atos no processo, certo? Então, essa capacidade postulatória só o advogado vai ter. Entretanto, no processo do trabalho, a gente tem a possibilidade das partes terem também capacidade postulatória. Tá? Salvo as exceções, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. No processo do trabalho, há a possibilidade das partes terem capacidade postulatória. Ou seja, no processo do trabalho, as partes maiores têm capacidade processual e capacidade postulatória. Por quê? Por conta do princípiozinho que a gente tem, que é o chamado jus postulandi. No processo do trabalho tem o princípio do jus postulandi. E pelo princípio do jus postulandi, as partes, seja empregado ou seja empregador, podem acompanhar, ajuizar sua demanda e acompanhar seu processo até o final. Então, elas detêm de capacidade postulatória. Então, elas têm capacidade processual e capacidade postulatória. Tá? Então, a parte pode se dirigir até o balcão da Justiça do Trabalho, fazer a sua reclamação a termo, ou seja, narrar todos os fatos, e o servidor vai reduzir aqueles fatos a termo, depois marca com ela para ela retornar, ou às vezes até no mesmo momento, e dá uma data de audiência e ela vai para a audiência sem advogado, sem nada. Tá? Ou seja, ela ajuizou a demanda e ela vai acompanhar até o final. Ela vai ser notificada diretamente para comparecer à audiência de instrução, ela vai ser notificada da sentença, se ela quiser fazer um recurso, ela pode, tá? Ou ela pede para alguém e leva lá com a assinatura dela, ou então ela vai até o balcão e vai relatar os fatos que ela quer impugnar, e o servidor vai reduzir aquele recurso a termo e notificar a parte contrária. Então, é a presença do juiz postulando que, de fato, excepciona a capacidade postulatória da Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, você pode, na grande maioria das demandas, acionar o Poder Judiciário e ir até o final. Tá? Na grande maioria das demandas, você pode acionar o Poder Judiciário e ir até o final. E quem tem juiz postulante, tanto empregado como empregador, esse é o alcance subjetivo do juiz postulante. Tá? O alcance subjetivo permite que empregado e empregador possam acionar e acompanhar a sua demanda até o final. Agora, atentem para esse negócio, porque às vezes uma questãozinha ou outra objetiva de concurso e tal quer fazer crer que o juiz postulante seria um direito só do empregado, ou que o juiz postulante seria um direito só do hipossuficiente. Não é dessa forma, tá, gente? A empresa, mesmo ela tendo uma Coca-Cola da vida, mesmo uma empresa riquíssima, ela tem direito a entrar com a sua ação ou acompanhar, contestar, sem a necessidade de advogado, tá? Manda um preposto, manda alguém lá e acompanha o processo até o final. Beleza? Então, esse é o alcance subjetivo, ou seja, subjetivamente, as duas partes podem acionar e acompanhar a sua demanda até o final, o juiz postulante. A gente também vai ter o alcance objetivo desse juiz postulante. Na verdade, são limites para a atuação das partes pelo juiz postulante. A gente vai ter limites para a atuação das partes pelo juiz postulante. Tiago, e por que esses limites? Ou o porquê desses limites? Veja bem. A parte vai acionar o Poder Judiciário sem advogado. Ou seja, vai carecer a parte uma defesa técnica, uma ajuda técnica, né? A técnica jurídica, tá? Salvo se for alguém que já tem o conhecimento jurídico e tal, tudo bem, mas é exceção. Então, a parte vai acionar o Poder Judiciário sem esse conhecimento jurídico. Então, o TST, através da súmula 425, ele limitou a atuação das partes por juiz postulante justamente
pela ausência de conhecimento jurídico para algumas demandas na Justiça do Trabalho. Então, algumas demandas na Justiça do Trabalho, segundo o TST, iriam carecer de um conhecimento jurídico necessário para que as partes pudessem atuar e se defender. Então, para essas demandas, o TST colocou uma barreira para o exercício do juiz postulando. Tá? E quais são essas barreiras? Em primeiro lugar, o mandato de segurança. No mandato de segurança, tá? Ou seja, a parte para pleitear através de um mandato de segurança, ela vai precisar de advogado. Então, se eu tiver que interpor um mandato de segurança contra a primeira, segunda ou terceira instância na Justiça do Trabalho, eu tenho que construir advogado. Então, no mandato de segurança, eu preciso de advogado. Segundo lugar, a ação rescisória. Tá? Dada a complexidade que esse tipo de ação exige, complexidade de conhecimento jurídico, vez que quer tentar se desconstituir o manto da coisa julgada, né? A ação rescisória tem um prazo de 2 anos após o trânsito de julgado. Então, dada a complexidade que essa ação exige, o TST entende que para a ação rescisória a parte precisa também constituir advogado. E a outra limitação é para quando o recurso for dirigido até o TST. Quando o recurso for dirigido até o TST, a parte precisa do advogado. Então, mandado de segurança, a ação rescisória e para o recurso dirigido até o TST, a parte vai precisar de advogado. Por que, Tiago, para o recurso dirigido até o TST? Porque, veja, a função institucional do TST é a uniformização de jurisprudência. Né? Tentar uniformizar a jurisprudência nacional para garantir ao jurisdicionado a segurança jurídica. Então, essa é a função institucional, ou primordial, pelo menos, do TST. Dessa forma, a complexidade que se dá às causas que chegam no TST, ou seja, não são pequenas, não são poucas, né? Ou seja, eu tenho determinadas exigências para que o recurso chegue até o TST, seja conhecido no TST como a transcendência, a importância econômica e tal, que de fato uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico não vai conseguir preencher os requisitos e pode perder o seu recurso. Não vai conseguir preencher os requisitos e pode perder o seu recurso. Portanto, né, o juiz postulando na Justiça do Trabalho só vai até o 2º grau. Então, o juiz postulando na Justiça do Trabalho só vai até o âmbito do TRT. Tá? O juiz postulando na Justiça do Trabalho só vai até o âmbito do TRT em matéria recursal. Se lá no TRT a parte quiser recorrer até o TST, aí ela vai ter que constituir advogado. Tá? Aí ela vai ter que constituir advogado. Então, é mais uma barreira para o exercício desse juiz postulando aí na Justiça do Trabalho. E falando em barreira, a gente teve, com a reforma trabalhista, a instituição de outra barreira. Né? Com a reforma trabalhista, a gente teve a instituição de outra barreirazinha aí. Que foi o quê? Que foi a necessidade do juiz postulando para homologação de acordo extrajudicial. Então, eu não posso, para homologação de acordo extrajudicial, ter o juiz postulando. Vamos esclarecer. O acordo extrajudicial é aquele acordo feito entre as partes, fora do processo, mas que desejam que o Poder Judiciário, homologue aquele acordo, para lhe garantir mais uma segurança do cumprimento, ou segurança do que for. Então, elas levam até o Poder Judiciário esse acordo para que ele homologue. O 855B da CLT, tudo bem. A gente, na Justiça do Trabalho, tem essa nova modalidade. A gente vai ter essa nova modalidade, né, de homologação de acordo extrajudicial. Porém, cada parte tem que vir representada por um advogado. Porém, cada parte, tanto a parte empregada como a parte empregadora, tem que vir acompanhada de um advogado. Tá? Então, gente, eu não tenho a possibilidade de aplicação do juiz postulante nesse caso, na homologação de acordo extrajudicial. Eu até posso, sim, homologar um acordo extrajudicial, mas eu não vou ter a possibilidade de aplicação do juiz postulante. Então, cada um vai ter que vir com o seu advogado. Qual a justificativa disso? Bom, a justificativa, segundo o legislador da reforma, é de que o reclamante sem advogado poderia estar sujeito,
né, a aceitar toda e qualquer proposta de homologação, desculpe, toda e qualquer proposta de acordo extrajudicial advinda pelo seu empregador, tão somente com o intuito de quê? De receber as verbas que estavam lhe sendo devidas, né? Então, ou até não receber, né? Ou até não receber, ou receber pela metade. Então, o legislador disse, não, cada um vai com seu advogado independente e aí o juiz homologa, certo? Mas, na prática, cada um... Bom, enfim, como a gente tem acompanhado isso hoje, é que o empregador procura um escritório de advocacia, dois advogados diferentes no mesmo escritório acabam homologando ali, acabam assinando e tal, o empregado recebe. O juiz pode se negar a homologar esse acordo extrajudicial tranquilamente. O juiz pode até designar uma audiência se quiser ou se entender que ali se vê diante de uma tentativa de fraude a direitos trabalhistas. Tá? Então, ele pode, se ele quiser, ele pode se negar e dizer, não, não homologo. Certo? Não homologo. Então, na homologação de acordo extrajudicial, não cabe o jus postulante. O 791 da CLT é quem vai tratar do jus postulante, falando de empregados e empregadores. E ele é, gente, objetivo quando ele fala de empregados e empregadores. O que é que significa isso, Tiago? Significa o seguinte, que a competência da Justiça do Trabalho, segundo a gente viu lá do artigo 614 da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho, ela não se isola ou ela não se exaure em lides entre empregado e empregador. A competência da Justiça do Trabalho hoje é ampla, né? Eu tenho lides aí na Justiça do Trabalho que vão tratar de cobrança de natureza administrativa, né? Entre sindicatos, né? Do direito de greve. Eu vou ter lides aí de habeas data ou de habeas corpus, competência para a Justiça do Trabalho, né? Eu vou ter lides aí na Justiça do Trabalho para de repente, executar de forma fiscal uma multa. Então, gente, a competência da Justiça do Trabalho é ampla, mas o juiz postulante, ele vai estar limitado, né, o juiz postulante vai estar limitado à atuação entre empregado e empregador. Então, para essa ampliação de competência, por exemplo, eu tenho dois sindicatos que estão disputando o território. Né? Diz que um chegou primeiro, o outro chegou depois, e um chegou para aquela coisa toda. Então, eu tenho uma lide intersindical entre dois sindicatos. A competência para dirimir é de quem? É da Justiça do Trabalho? É a Justiça do Trabalho quem vai dirimir aí essa lide. É a Justiça do Trabalho que vai dirimir, sem bronca. Porém, cada um vai ter que vir com o seu advogado. Ou seja, eles não podem exercer o jus postulando. Certo? Eles também não podem exercer aí a capacidade postulatória. Cada um vai ter que aí escolher seu advogadozinho. Certo? Outro exemplo. Para ação de cobrança de natureza fiscal, o auditor fiscal do trabalho vai até uma empresa e aplica uma penalidade, ou seja, ele aplica uma multa. Essa multa ele vai poder pegar do caixa? A gente já viu que não. Tem que advir uma ação de execução fiscal, ou seja, o Estado, através da Procuradoria Federal Nacional, vai ter que acionar esse empregador para cobrar a multa. Então, esse empregador, ele vai ter que, né, no caso dessa ação, que é uma ação de execução fiscal, uma ação excepcional, vai ter que constituir advogado também, tá? Ou seja, não vai poder exercer o jus postulante. Outro exemplo que eu vou ter, nas ações coletivas, tá? Nas ações coletivas, entre sindicatos e empregadores, empregadores e sindicatos, sindicatos e empregados e empregadores, tá? Então, eu vou ter também a necessidade de constituição de advogados. Ou seja, eles têm que vir com advogados, tá? Não há possibilidade, não haveria aí, no caso, possibilidade de entrar pelo jus postulante, certo? Então, essa foi a metade do plano 5. Acho que eu adiantei mais da metade, né? Essa tônica, ela é bacana, dá para adiantar um bocadinho. Espero que tenha sido me feito compreendido. Parto do plano 5. E 44 minutos, 45 minutos, como eu havia prometido. E agora, se alguém tem dúvidas, podem ir anotando que a gente vai tirar. O ideal seria que eu falasse aqui, continuasse uma aula só de debate sobre as dúvidas. Mas se alguém tiver vergonha também, pode mandar no zap e eu respondo aqui. Estou com o zap agora, estou olhando. Ou no chat também, se não quiser que veja, se identificar, tá? É difícil dar aula para letra, viu, gente? É difícil por peste, viu? Tá. Não foi dúvida não, então deixa quieto. E aí?
Com vocês agora, viu? Deixa eu ver se tem um recadinho aqui. Ah, foi a pergunta se a aula seria do início do plano 5, logo do iniciozinho, de partes e procuradores, lá do plano 5. Que massa. Vou parar aqui a gravação, que eu vou jogar lá no YouTube, no canal, essa gravação, para quem não assistiu aqui também. Apesar de